Bom, nós vamos conversar agora por videochamada com o médico oncologista Sabas Carlos Vieira para entender como é que ficou esse quadro de 1 ano e meio após o início da pandemia de atendimento dos pacientes oncológicos. Ele vai conversar com a gente a partir de agora. Doutor Sabas, bom dia. O senhor, inclusive, era uma das pessoas que logo lá atrás, na pandemia, mais batalharam para que os pacientes oncológicos não parassem de ser atendidos. 1 ano e meio depois, como é que o senhor dimensiona o prejuízo para esses pacientes? Bom dia, Nádia, é um prazer estar aqui com vocês. A demanda dos pacientes na procura dos consultórios ainda não voltou ao normal ainda. No ano passado, em agosto, setembro e outubro, infelizmente, nós tivemos muitos casos de pacientes com tumores avançados, exatamente porque ficaram aí 6 meses, 8 meses sem procurar, mesmo apresentando sintomas, sem procurar ajuda médica. Novamente, de abril para cá, a gente viu muitos casos de tumores avançados novamente, muitos pacientes deixando de fazer os seus exames de rotina e, com isso, aumentando o número de pacientes com tumores avançados, que a gente sabe que, para alguns tumores, essa perda da janela de oportunidade de tratar um tumor pequeno, às vezes ela é muito pequena, 1, 2 meses faz uma diferença muito grande no prognóstico do paciente, ou seja, a chance entre o paciente ficar curado e a doença ficar fora de controle. E a gente espera que, como você mostrou muito bem na reportagem, que com o aumento da quantidade de pessoas vacinadas, vamos torcer para que não surjam novas variantes que fujam dessas vacinas, que a gente possa realmente, as pessoas voltarem a fazer os seus exames de rotina, a voltar a procurar os seus médicos. Bom, o senhor disse que essa volta ainda tem sido lenta e gradual. E essa não é a realidade só aqui do estado do Piauí, doutor Sabas. O Brasil inteiro e o mundo, eu acho que vive também uma realidade parecida. Dá para estimar percentualmente quantos casos de câncer podem ainda ser diagnosticados e tardiamente porque os pacientes demoraram a procurar o atendimento por causa da Covid? Existem muitos dados, inclusive vários estudos publicados, variando de 20%, 30%, 40%, 50%, dependendo do acesso da população. Isso no sistema público ele é mais difícil ainda, no sistema privado isso tem sido um problema menos grave, porque os pacientes conseguem ter um acesso mais fácil, mas essa perda ela não é só a perda momentânea, né? A projeção é que nos próximos 10 anos isso vai impactar na mortalidade dos pacientes com câncer. Talvez depois, daqui a 10 anos, é que a gente vai recuperar essa perda dessa janela, porque muitos pacientes que perderam essa janela de 1, 2, 3 meses de fazerem um tratamento, às vezes a doença vai recidivar 3, 4, 5 anos depois, porque ele perdeu uma janela que a chance de cura às vezes aumenta 20, 30, 40%. Então, essa perda não é só momentânea, ela vai... tem vários cientistas, inclusive nos Estados Unidos, projetando esse aumento da taxa de mortalidade nos próximos 10 anos decorrente da pandemia da Covid-19. Que é lamentável, né, doutor Sabas? Só para a gente encerrar, os números já mostram por exemplo, acabei de falar aqui sobre a melhor semana epidemiológica de todo o ano de 2021, agora foi a última semana de julho em Teresina. Então, como oncologista, como médico, diante desses prejuízos todos, o senhor aconselha que essas pessoas, ou com sintomas, ou mesmo que fazem um acompanhamento anual, já possam voltar com tranquilidade para os consultórios e para os hospitais? Com certeza, tanto o sistema público quanto o privado estão adotando todas as medidas de contenção da pandemia em termos do que é recomendado pelas autoridades sanitárias. O que é importante dizer é que mesmo fora da pandemia, a cobertura de mamografia em Teresina, por exemplo, na zona urbana, só era 50%. Então, antes da pandemia já não era bom, e com a pandemia isso piorou realmente de forma significativa. Então, retorne ao posto de saúde. Se você tem convênio, procure seu médico para fazer os seus exames de rotina, não só em relação à oncologia, mas seu diabetes, controlar a pressão arterial, porque houve um aumento também das mortes por diabetes, por acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio. Então, infelizmente, foi uma perda total em termos de mortalidade para a população. Eu queria agradecer ao doutor Sabas Carlos, que é médico oncologista, conversando com a gente, fazendo esses alertas hoje aqui no Notícia da Manhã. Doutor Sabas, muito obrigada. Um ótimo dia para o senhor. Bom dia. Obrigada, bom dia.